Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Albert, contador da J Soluções. Se você quer saber um pouquinho mais de como declarar seu imposto de renda 2021, com algumas dicas valiosas, acompanhe esse vídeo até o final. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal da J Soluções, marcar o sininho e receber sempre em primeira mão as nossas informações e dar um like, dar um joinha neste vídeo para a gente compartilhar essa informação, beleza? Muito bem, gente. Estou aqui, fiz um passo a passo de como declarar seu imposto de renda 2021. A gente sabe que tem muitos vídeos aí que estão sendo postados. A gente sabe também que as informações de 2021, referentes às informações de 2020, a Receita Federal vai publicar a normativa. Esse vídeo eu já gravei alguns dias atrás, ainda em fevereiro. E a gente sabe que inicia agora, em março, a declaração de imposto de renda, certo? E vai até final de abril, certo? Então, separe essa documentação com antecedência para você justamente já fazer nos primeiros envios de informação. Muito bem, gente. Eu preparei aqui um passo a passo, vou falar algumas informações importantes para você. Antes de mais nada, gente, para você declarar seu imposto de renda, você já ouviu falar na questão da declaração simplificada e na declaração completa, né? Então isso é extremamente relevante, você fazer esse comparativo. Mas Albert, eu posso fazer esse comparativo antes? Não, gente, você baixa o aplicativo e preenche. Eu indico você preencher normalmente. E o próprio aplicativo vai fazer esse comparativo para você. Tem pessoas que gostam de fazer a sua própria declaração, não contrata aí um serviço contábil, não contrata um contador, certo? Muito bem, se você tem esse conhecimento para fazer isso, legal, certo? Esse vídeo, inclusive, serve para você. Agora, se você não tem esse conhecimento, ou então a sua declaração de imposto de renda é muito complexa, busque um profissional contábil, busque um profissional que possa lhe auxiliar a declarar esse imposto de renda, certo? Porque é extremamente relevante não somente declarar, mas acompanhar a sua declaração no decorrer do seu processamento até que seja restituído ou pago, para não ter problemas futuros de malha fiscal, beleza? Então assim, muita gente pergunta, Albert, quer declaração completa ou quer declaração simplificada? A declaração simplificada, gente, nada mais nada menos, é para quem praticamente não tem despesa. Então o próprio contribuinte, no momento que ele vai preenchendo, bem no canto lá do aplicativo do imposto de renda, ele simula para você o que é mais vantajoso para você, certo? A declaração simplificada tem um teto limite para gasto dedutível, que é R$ 16.754,34. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho despesas com educação, saúde, enfim, aquilo que é permitido ser dedutível, você pode considerar que a declaração completa seja mais vantajoso para você, legal? Então, primeira dica aí para você. E assim, passo a passo de como declarar. Primeira coisa, revise os seus documentos, gente. É interessante você saber que as informações de janeiro a dezembro de 2020 vão ser prestadas agora junto ao fisco, certo? Mas é interessante você saber que separe a documentação de receita, de despesa. É muito comum, acontece aqui no escritório inclusive, um contribuinte esquecer de informar uma receita. Por exemplo, ele tem aqui 3 fontes de receita, certo? Um médico, ele tem 3 fontes de receita. Ele trabalha para o governo estadual, governo federal, governo municipal. Aí ele esqueceu de uma fonte. Nesse caso, quando for cruzado, vai cair a malha fiscal. Vai identificar que você esqueceu uma determinada fonte, tá? Muito importante isso. Lógico, se você esqueceu, ainda há a possibilidade de você retificar, certo? Então, revise toda a questão da sua documentação e se você é obrigado ou não a informar imposto de renda. Lembra que tem aquelas regras específicas, quem ganhou rendimentos acima de 28.557, tarará, quem teve rendimentos isentos tributáveis acima de 40 mil, quem teve bens acima de 300 mil, enfim, tem toda uma regra de obrigatoriedade. Mas, Albert, eu não me encaixei nessa obrigatoriedade. Eu posso declarar? Pode, não tem nada dizendo que te impeça. Vou lhe dar um exemplo muito simples. Digamos que você trabalhou de janeiro até março, 3 meses no ano de 2020.
e durante esses 3 meses foi retido, por exemplo, imposto seu. A minha indicação é que você declare, porque muito provavelmente você vai conseguir restituir esse valor, beleza? Então, o primeiro passo a se fazer é verificar se você está ou não na obrigatoriedade. Aí tem empresários também para declarar o imposto de renda, também tem aí funcionários públicos e uma série de categorias que estão na obrigatoriedade e lembrando também dos seus dependentes, tá certo? Dependentes também, muito atenção, se tiver rendimentos também declarar na sua declaração. Eu coloquei como dependente, mas ele teve um rendimento, ele é um estagiário, faz um trabalho e eu esqueci de informar, muito cuidado com isso, também isso pode cair em malha fina, porque todas as fontes pagadoras são importantes perante a Receita Federal, porque isso tudo é cruzado. Muito bem, separou as documentações, receita, despesas, bens, aí você vai entrar no site da Receita Federal, fazer o download do aplicativo do Imposto de Renda, certo? Baixando a versão atual de 2021, referente às informações de 2020, e lá você vai fazer o preenchimento da sua declaração, certo? Preencha todas as informações básicas, cadastrais, suas, dos seus dependentes. Isso é muito, muito, muito importante, certo? Por exemplo, se faltar CPF do dependente, quando você for fazer o cruzamento dessa informação, a sua declaração vai estar com pendência, certo? Porque você pode ir lá clicar, verificar pendências da sua declaração, porque por esquecimento de algo que você deixou de preencher, a sua declaração não vai conseguir ser enviada, certo? Então, antes de você processar e enviar sua declaração, verifique pendências, marque lá para identificar eventuais situações de preenchimento, erro de preenchimento realmente. Então, muito cuidado com isso, beleza? Assim, outra questão importantíssima que eu vou passar para vocês, mais uma dica, informe rendimentos, tanto tributáveis como também não tributáveis, legal? Muita gente diz assim, eu tenho aqui rendimento tributável, eu tiro o Prolabore da minha empresa, por exemplo. Tem aqui Prolabore todo mês, recolho INSS, recolho imposto de renda, mas também eu faço uma distribuição de lucro. A empresa me paga uma distribuição de lucro de valor X. Gente, existe uma ficha específica para você declarar os rendimentos tributáveis e existe outra ficha específica dentro do programa aplicativo do Imposto de Renda para você informar rendimentos isentos e não tributáveis, certo? Logicamente que você tem que conhecer o que é rendimento isento e o que é rendimento tributável, ok? Por exemplo, rendimentos de caderneta de poupança. Ela tem que ser declarada lá também no seu imposto de renda, em rendimentos isentos e não tributáveis, beleza? Então atenção nesses detalhes na hora do preenchimento, ok? Depois de fazer isso, agora você vai informar suas despesas. Lá na aba de preenchimentos de pagamentos efetuados, certo? Esses pagamentos efetuados pode ser dedução relacionada à sua educação, sua dos seus dependentes. Lembrando que educação tem limite, ok? Pode ser relacionado à questão de despesas dedutíveis em relação à sua saúde e dos seus dependentes. Então, paguei o meu plano de saúde, beleza. Posso deduzir? Posso. Detalhe importante, plano de saúde é aquilo que está no seu CPF dos seus dependentes, ok? Muito cuidado, plano de saúde, pessoa jurídica. Albert, o meu plano de saúde é pessoa jurídica. Quem paga lá é a minha empresa, enfim. Você não pode deduzir nesse caso, certo? Porque quando cruzar vai detectar que não está vinculado ao seu CPF, assim um CNPJ de uma empresa, beleza? Dica importantíssima referente a isso. Então, tudo aquilo que pode ser dedutivo, você vai informar lá em pagamentos efetuados e, consequentemente, deduzir da sua base de cálculo do imposto de renda. Aí, um detalhe importante. Lembra que eu falei no início desse vídeo? Você informa lá e na própria declaração ele compara a declaração simplificada e completa nesse momento que eu estou lhe falando. Se você tem mais despesas acima de 16 mil lá que a declaração simplificada considera, né, que é o padrão de desconto de 20% da base de cálculo, beleza. Nesse caso, se você tem acima, a declaração completa com certeza vai ser mais vantajosa para você. Agora, se você tem aí pouca despesa ou quase nada, verifica que a simplificada pode ser que seja mais vantajoso para você, legal? Então, esse comparativo
ele é fundamental. Não esquecendo de informar e de ter os comprovantes dessas despesas, porque caso a Receita te chame ou uma malha fiscal, você comprove, olha, está aqui, ó, despesa médica, está aqui o recibo, está aqui a nota fiscal, certo? Legal? É importantíssimo também esse detalhe. Outra questão em relação ao preenchimento é os bens, gente. Muito bem, você tem aí a sua receita que você informou, você fez o seu cadastro, informou as suas despesas, mas você também tem bens. Eu tenho aqui uma casa, eu tenho um terreno, eu tenho um imóvel, eu tenho veículos, enfim, eu tenho uma série de bens que, no caso, eu vou declarar no meu imposto de renda, beleza? Beleza. Se você tem um veículo, você tem que declarar tudo bonitinho o seu veículo, todos os detalhes do veículo, data de aquisição, a forma de pagamento. Se você tem a sua casa, muito cuidado também em relação à casa, a questão de superavaliação. Na verdade, a sua casa é de acordo com o seu documento e de acordo com as suas benfeitorias. Se na minha casa, ano passado, eu declarei lá, está aqui o documento da casa, R$200 mil, e esse ano eu fiz benfeitorias e coloquei agora 300 mil, eu tenho que ter as comprovações dessas benfeitorias, beleza? Então, tudo isso é documentado, porque caso a Receita te faça o levantamento, te cobre, você tem essa documentação. E cuidado também com possíveis ganhos de capital, certo? Isso é uma dica super valiosa, porque muita gente também esquece desses detalhes. Se você compra e vende bens, poderá haver necessidade de pagar imposto de renda sobre ganho de capital, certo? E o que é ganho de capital? Muito simples. Comprei um bem por 500 mil, vendi por 1 milhão, eu estou ganhando nessa operação 500 mil. Sobre isso eu vou pagar imposto de renda. Isso é ganho de capital. Muito simples. Existem regras de ganho de capital em relação à isenção? Sim. Tem, mas não é o caso aqui nosso deste vídeo, beleza? Especificamente tenha atenção a questões dos bens, tá? Declare bonitinho todos os seus bens. Muito bem, depois de fazer tudo isso, preencher o seu cadastro, baixou o aplicativo, preencheu o seu cadastro, preencheu o seu rendimento, as suas despesas, os seus bens, certo? Aí, como eu disse, faça a varredura antes de integrar a sua declaração, certo? Lá no campo de pendências, você pode clicar lá em salvar, verificar pendências e assim, se tiver alguma situação de preenchimento errado, naquele exato momento o sistema ele vai te identificar, certo? Te identificando, aí você corrige. Ah, esqueci de digitar um CPF do médico de uma despesa lá, enfim, vai te identificar. Esqueci de informar o CPF de um dependente, enfim. Tudo isso, no momento, desse exato momento ainda nem foi transmitida a declaração, você está ainda preenchendo, você já verificou se tem pendências ou não. Corrigiu as pendências, grava, transmite. Transmitiu, existe aí uma segunda etapa. Se a sua declaração der restituir, você vai ter que aguardar os lotes de acordo com a liberação da Receita Federal, beleza? E acompanhe a sua declaração lá no portal do ECAC. Mas também existe a possibilidade de gerar imposto de renda a pagar, no qual você pode parcelar e todo mês você vai ter que gerar o seu DARF, certo? Muito provavelmente já a primeira parcela é no final de abril, já paga a primeira parcela do imposto de renda, beleza? Então você gera todo mês o seu DARF, tudo bonitinho, atualizado, se sua declaração gerar de imposto de renda a pagar, beleza? Isso tudo, gente, você acompanha também através do portal da Receita Federal lá no ECAC. Você pode gerar um código de acesso e para quem tem certificado digital, muito melhor, você vai acompanhar diretamente pelo certificado digital, certo? Inclusive a declaração de imposto de renda para quem tem certificado pode ser preenchida por lá, nem há necessidade de você baixar o aplicativo, certo? Lá no portal da Receita, já pode ser porque já vem um pré-preenchimento por lá, enfim, e também é uma outra possibilidade de você também fazer o seu imposto de renda. Lembrando, gente, separe sua documentação com antecedência. Se você não tiver a capacidade de declarar, procure um profissional habilitado, um contador, procure uma pessoa que possa lhe auxiliar, certo? No decorrer dos próximos meses, março e abril, a gente vai estar trocando ideias também aqui no escritório, em vídeos, dando algumas dicas valiosas sobre imposto de renda. Mas, primeiramente, é essas regras iniciais que você precisa entender para declarar o seu imposto e assim prestar contas com o leão, tá certo? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, de compartilhar e de sempre mandar perguntas e sugestões, tá certo? Um abraço, gente, e até a próxima.